Boa noite. Nessa última quinta-feira, dia 7 de novembro, o nosso Supremo Tribunal Federal realizou o polêmico julgamento sobre a questão da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Esse julgamento foi o resultado da reunião de 3 ADCs, ação declaratória de constitucionalidade, que o STF decidiu, por fim, julgar para trazer à baila a interpretação e a nova jurisprudência, revertendo aquela decisão de 2016 que vinha possibilitando a execução automática e provisória da pena do réu condenado em segunda instância. Agora, de acordo com o novo entendimento do STF, as decisões, as sentenças penais condenatórias de segunda instância não terão execução automática, fazendo valer o nosso Código de Processo Penal, quando determina que ninguém será preso senão pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E também aliando isso à nossa Constituição da República, no seu rol de cláusulas pétreas, tratando das garantias individuais e fazendo valer o que dispõe o artigo 5º, inciso 57, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Qual é a primeira questão que devemos esclarecer? Essa sentença penal condenatória, essa prisão em decorrência da sentença penal condenatória é totalmente diferente da prisão cautelar na modalidade preventiva ou temporária. A prisão temporária é uma prisão cautelar que tem um prazo pré-determinado. A prisão preventiva é aquela determinada pelo juiz em qualquer fase do processo, pode ser até durante um inquérito policial ou durante a instrução penal, quando aquele indiciado ou aquele acusado ou aquele denunciado oferece risco à instrução penal, quando a liberdade daquele réu de um crime de comoção social, aquele réu de um crime hediondo, repugnante, reprovável, aquele réu que oferece perigo para a vida das testemunhas, que pode fazer coação no curso do processo, que pode impedir o cumprimento de uma sentença condenatória, a garantia da instrução, esse réu preso preventivamente, cautelarmente, não será beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que aquele réu que ainda tem recursos a serem julgados, seja o recurso especial ou o recurso extraordinário, que ainda serão julgados pelo STJ ou pelo STF, não terão a sua pena, a sua sentença penal condenatória executada automaticamente apenas pelo julgamento em segunda instância. Isso fez com que uma onda, uma celeuma fosse criada nas redes sociais, trazendo uma rivalidade entre posicionamentos políticos, trazendo uma sensação de fla-flu, fazendo com que as pessoas acreditassem naquelas notícias mentirosas e nada técnicas, dizendo que réus condenados ou réus presos por crimes hediondos, como o caso dos pais da família Nardoni ou casos de serial killer, seriam todos liberados. E não serão, porque esses estão presos preventivamente por ordem judicial fundamentada por aqueles motivos que estão nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que sim dão fundamento para a decretação dessa prisão preventiva, que pode ser a qualquer tempo, ainda que esse réu tenha sido condenado e esteja recorrendo. Então, desfeito essa celeuma, passamos ao segundo passo para finalizar a explicação desse julgamento do STF.
Essa decisão do STF é uma decisão abstrata. A decisão proveniente do julgamento de uma ADC é uma decisão abstrata. Ela não tem aplicação automática a todos os casos concretos. Sendo assim, a liberação daqueles 4.800 ou 5.000 presos, segundo o CNJ nos informou, essa liberação só se dará se em cada caso em concreto, em particular, individualmente, cada caso desse jurisdicionado, o seu advogado ou o seu defensor público fizer uma petição requerendo ao juiz da execução daquele caso em concreto a sua libertação. E, no entanto, esse juiz decidirá se existe fundamento para uma prisão preventiva ou se ele pode fazer cumprir a nova decisão, a nova jurisprudência do STF. Para finalizar, devemos esclarecer e trazer à baila que essa decisão do STF, ela fez valer o que a nossa Constituição da República de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que traz no rol das cláusulas pétreas do artigo 60 a preservação dos direitos e garantias individuais. É aquela cláusula que faz valer as garantias do cidadão. É claro que ali também tem a segurança pública e tantas outras, como saúde, etc. Mas ali faz valer a garantia do cidadão contra uma possível arbitrariedade do Estado. E é por isso que nós devemos, sim, sempre ter em mente que a nossa Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse foi o espírito do legislador quando fez a nossa Constituição de 1988. Uma boa noite.